Então, primeiro se encontrou o pai com esse filho. Agora, daí os dois irmãos. Agora que é esse que estão falando, a grande mutação, a mudança de paradigma, que começa em dezembro de 2020, quando o pai encontra o Zeus, que é quem foi o único filho que venceu ele, né? Então estão aí os dois, tá? O Saturno, que é o Cronos, e o Zeus. O que pode ser esse resultado desse... A gente pode chamar de um ajuste de contas mitológico que está acontecendo, porque ninguém que está vivo hoje em dia passou por isso, por esses aspectos deles aí, todos juntos, tá? Então, pós o encontro com o Hades, lembra? Com o filho ardiloso, aniquilador, ele era infértil também, que é uma outra história que hoje nem dá tempo. Aniquilador, falava da morte, então o pai encontrou com esse filho, né? Alguma coisa mudou? Porque o Plutão, aonde ele encosta, ele quer regenerar e quer fazer morrer e transformar. Lembra da Perséfone? Ele transformou ela, né? O pai sucumbe, se vinga ou se transforma, né? Agora ele encontra com outro filho, com Zeus, que é magnânimo, mental, novo, fértil, porém ele também tem problemas. A gente sabe que quem tem questões de Júpiter muito acentuadas no mapa, pode ter um excesso de toda hora, pode engordar muito, pode comer demais, pode beber muito, pode ir para jogos de azar muito, pode ter um otimismo cego, que chega a ser até doentio, sempre exagero, né? Então, o que a gente precisa nisso? A gente tem que pensar que nem numa poda da árvore, que tem determinadas estações do ano, que tem que ir lá podar. Você tem que restringir, você tem que cortar, precisa do lado saturnino, que vai falar do quê? Dessa expansão? Não, vai falar da restrição, da constricção, da interdição, que é o pai que interdita a mãe com o filho, né? Então, de novo, parece que a solução está pelo filho mais novo, foram duas vezes o filho mais novo, e pelo princípio feminino. Qual que era o princípio feminino que nós vimos ali atrás? Continência e geração de vida como resolução. Para esse impasse que nós estamos nesse momento de pais que não estão bons. E nós já vamos entender por como que esses pais não estão bons mesmo, tá? Então, o que acontece no final de 2020? É esta mudança de paradigmas, quando se encontra o Saturno com o Júpiter. Só que este encontro agora não é na casa do pai, porque eles saíram da casa do pai. Olha lá, o Plutão ficou em Capricórnio e eles estão se encontrando no 0 grau de Aquário. Tudo que é 0 grau na astrologia tem uma força muito grande. A última vez que eles se encontraram, eles se encontram de 20 em 20 anos, o Júpiter e o Saturno, mas a última vez que eles se encontraram em ar, eu vou falar na próxima, peraí, ou já falo já? Eu vou falar na próxima, então vou primeiro falar isso aqui. Eles têm se encontrado de 20 em 20 anos, nos últimos 200 anos, sempre no elemento terra. Tá? Então começou isso com a Revolução Industrial, desde 1842. Então esses 180, porque em astrologia nada, nós estamos falando de coisas cósmicas. Quando você fala uma coisa assim, hoje, é esse período, né? Então esses últimos 180, 200 anos, o que nós vivemos? Uma política fortemente materialista, territorial, financeira, dominadora. Foi um ciclo marcado pelas consequências da Revolução Industrial. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade, o negócio é ter o capital. O capitalismo surgiu. Dinheiro. Quem fica mais rico, quem ganha mais dinheiro. É terra isso, uma coisa matéria, né? As lutas de classe, nós vivenciamos isso, as nações em busca de supremacia, a democracia e o quê? A ascensão dos Estados Unidos, a ascensão suprema dos Estados Unidos, tá? O fechamento deste ciclo que está se dando agora, com essa tríplice conjunção Júpiter, Saturno e Plutão, está nos sugerindo que essa mudança vai mudar para a China.
que agora, porque toda vez que tem encontro de Júpiter e Saturno, não é muito bom para os Estados Unidos. Já ficou provado pela astrologia, por N estudos. Então parece que tem um estudo aí que fala que é no máximo 30 anos, no máximo, nós estamos falando de coisa de 200 anos, que é para a China superar os Estados Unidos. Tá? Então, eles estavam em terra, eles se encontraram agora, vão se encontrar em dezembro de 2020 em Aquário. Aquário é o que? Elemento ar. Muda completamente, fazia 200 anos, tudo que demora mais para acontecer em astrologia tem mais força. Então fazia 200 anos que eles não se encontravam no elemento ar. E este ciclo de 200 anos está dentro de um outro ciclo de 800 anos, que é lá do século XIV, porque eles passaram 200 anos, pensa assim, 800 anos, 200 anos em cada elemento. Quando eles passaram para o elemento ar, foi lá no século XIV, quando mudou da Idade Média, onde o homem só pecava, o homem era um pecador, e ele passou a ser um ser com inteligência. Foi o renascentismo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, depois começaram as explorações, via mar, as caravelas. Então, assim, passou a se acreditar na força do homem. Foi quando teve essa mudança para o elemento ar. Né? O homem virou o centro com toda a sua potencialidade, toda a sua inteligência. Então, nos próximos 200 anos, eles só vão se encontrar em signo de ar. Então, por isso que a gente vê que vai ter uma mudança muito significativa. O que é o ar? Ideias inovadoras, avanço da ciência, avanço dos direitos humanos, progresso da tecnologia, progresso mental. É como se fosse um marco mesmo de uma nova era, reconfigurando o mundo. E a década de 20 vai ficar muito claro tudo isso. E nós já vamos chegar lá. Então, a valorização do humano, como aconteceu quando mudou para o renascentismo? Valorização do humano, das relações, do intelecto, conhecimento em detrimento do material, tudo que se deu nesses 200 anos da etapa Terra. E que a política possa sobrepor o humano ao material, o intelecto ao dinheiro. É o que se espera, né? Que nós esperamos. Então, por que eu fiquei falando tanto que nós estamos nessa época da falta de um bom pai? Né? Vamos lá. Porque hoje em dia, se a gente observar, vocês lembram, antigamente eram os pais que eram idealizados, os pais que tinham autoridade. Isso se inverteu. Agora os filhos que são os idealizados. Então os pais querem ser mais jovens que os filhos, os pais vão fazer maratona, né? Quer parecer que tem 20 anos, né? Competem com os filhos no corpo, maratona, né? Tá todo mundo cada vez mais jovem, né? Os filhos entendem de informática, então eles também são idealizados por isso. Não, a avó fala, meu neto, ele que entende, ele que, né? Então houve uma inversão, o velho não é mais valorizado como era antes. Outro fenômeno dos nossos dias são filhos de pais separados, que é a coisa mais comum. E vocês já viram como é que funciona muito isso. O pai fica no fim de semana com o filho, ou a mãe fica e tal. Tem uma certa, não é que seja sempre, mas é muito fácil cair numa certa competição pelo amor do filho. O pai quer ser o mais legal, leva para passear, a mãe quer ser a... tá? Então, mais uma vez, o filho fica numa posição o novo, o puer, fica numa posição idealizada, em vantagem em relação ao velho, tá? Agora, o que é o bom pai? Tá? Nós falamos muito do Cronos não ter sido um bom pai. E o que é um bom pai? São os que criam estruturas que geram confiança e apaziguam os medos internos dos filhos. São os que colocam os limites. Não é o que fala, olha, ai que máximo, eu quero ser jovem. Não, eu tenho a idade que eu tenho e você é meu filho e tem uma estrutura aqui, uma hierarquia e a gente tem que seguir. Então, sabe, não estou falando de nada rígido, estou falando de princípios mentais. Limites necessários, é aquela poda da árvore necessária, provém a fundamental interdição, esse crescimento e a separação da simbiose que eu falei da mãe com o bebê. Ocupa com tranquilidade tudo que o Cronos não fez.
ocupa com tranquilidade sua posição. Não teme as novas gerações, não quer ter um corpo que ele não tem mais, não quer ser mais jovem que o filho, não quer ser tão bacana quanto o filho, está tranquilo com o fator tempo dentro dele, com o fator geracional, né? Então, nessa nova ordem, o que a gente viu lá da mitologia? Por que eu estou falando disso? Porque eles estão se encontrando no céu. Poderia ser outro momento que não tivessem se encontrando. Mas é o filho mais novo que teve que ir lá, o Zeus, fazer as funções paternas. Tirou o pai da jogada e assumiu. Falou, ó, o negócio é o seguinte, eu fico com o céu, você fica com o mar, você fica com o inferno. Ele só por ordem. E para o mundo nascer, o pai não estava fazendo isso, né? Então, as consequências a seguir. Então, aqui a gente tem esses N exemplos dessa geração que está vindo aí. Acho que todos já ouviram falar, se não de todos, de vários deles. A Mika George, Greta Thunberg, a Malala, como é que fala isso? Yousafzai, esse Jack Andraka, a Emma Gonzalez. Então, na falta do bom filho, do bom pai, naturalmente acontece isso. A anarquia, e daí os filhos assumem. Sabe, quando os pais são muito desorganizados, vocês podem reparar como tem filhos que são extremamente organizados e tal, falar, alguém tem que pôr ordem nessa bagunça aqui. Então vamos falar um pouquinho deles rapidamente. Essa Malala, quando ela tinha 11 anos, ela publicou um diário anônimo sobre a vida, o que acontecia no Paquistão, né? E aí, sobre o regime do Talibã. E virou um sucesso. E daí ela levou um tiro na cabeça 4 anos depois. E ela ficou com esse problema que ela tem, né? De fala, tudo, tá? Mas mesmo com esse tiro que ela levou, não impediu dela manteve a causa e ela daí recebeu abrigo e foi para outros países e tudo isso, tá? Ela foi capa da revista americana Time, tá? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi a pessoa mais jovem na história que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Bom, a Greta, que está, né, falando muito da Greta ultimamente, ela é sueca, né? Ela virou um importante nome do ativismo contra as mudanças climáticas, né? Então, no ano passado, ela decidiu que ela não ia ficar mais na escola, se sentou com um cartaz em frente ao parlamento sueco, em Estocolmo, protestando pelas condições ambientais da Terra, né? E ela assumiu abertamente a sua condição de autista, né? Parece que ela tem a síndrome de Asperger, né? Que ela fala o seguinte, essa síndrome me faz pensar e ver as coisas fora da estrutura tradicional, que ela consegue enxergar. Ela fala, eu não acredito em mentiras facilmente, eu enxergo o que a pessoa está falando, que é tudo mentira que ela está falando. E é assim que ela está enfrentando as autoridades, né? Bom, aí tem esse desculpa, gente, o Jack virou Jack. O Jack Andraka, ele tem 15 anos, já deve estar um pouquinho mais, e ele que descobriu esse teste que detecta o câncer no pâncreas, né? Que era feito esse teste de uma maneira muito mais cara do que essa maneira que ele descobriu, 15 anos, tá? Ele ganhou $75 mil, um monte de coisa. Depois tem essa aqui, a Mika George, que é essa de vermelho, que é na Inglaterra, daí. Ela chegou num certo momento que as meninas da Inglaterra não estavam tendo dinheiro das classes mais pobres para comprar absorvente íntimo. E ao mesmo tempo os absorventes eram exportados para a África e tal. Então ela se plantou de vermelho, e daí todo mundo de vermelho simbolizando o sangue, né, da menstruação, em frente ao parlamento, e não saíram de lá enquanto eles não fizeram essa lei. Foi em dezembro de 2017, ela conseguiu reunir 2.000 pessoas, e aí, sob pressão, o governo britânico anunciou em março desse ano que ele financiaria produtos de saúde gratuitos para todas as escolas e faculdades do Reino Unido, tá? E finalmente a Emma Gonzalez, que teve o tiroteio na Flórida,
na escola dela, ela com 18 anos, ela lançou essa luta, né, com esse nome de Never Again, nunca de novo, que foi porque ela estava na escola, na Flórida, que sofreu o tiroteio. Então isso foi em fevereiro de 2018, esse homem entrou com um fuzil, matou 17 pessoas, e aí muitos dos adolescentes que sobreviveram decidiram que eles queriam acabar com a violência de uma vez por todas, né? Então, após a campanha dela, os deputados da Flórida aprovaram a Lei de Segurança Pública de Marjorie, não sei o quê, que aumentou de 18 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas de fogo no estado. Todos eles tiveram sucesso, tá? Então, o que a gente está falando quando eles se encontram em ar, que é em aquário, que aquário a gente sabe que é o signo do futuro, da tecnologia, da modernidade, sempre se fala isso, que aquário está 100 anos na frente. Eles vão se encontrar, esse pai com o filho, não na casa do pai, tem aquele slogan, né? Slogan, My Castle, My Rules, quer dizer, na minha casa quem manda sou eu, né? Em português. Então, estava todo mundo na casa de Capricórnio, mas agora, em dezembro de 2020, eles estão em aquário, que é um território neutro, é que nem se o pai e o filho fossem se encontrar, vamos lá na padaria tomar um cafezinho, tomar uma cervejinha, nem na tua casa, nem na minha, direitos iguais, que é o lema de aquário, né? Então, o que a gente vai ver, tudo isso que a gente está ouvindo falar agora, que eu vou mostrar no próximo slide, vai acontecer na década de 20, porque já está, a gente que não sabe muitas vezes, mas já está acontecendo uma onda tecnológica muito mais forte, mais presente, porque aquário é o signo da tecnologia. Então, o que tem de bom nisso? É claro que a virtualidade, o mundo virtual, amplia as possibilidades do ser humano, amplia o tempo, espaço, dimensão, é um conhecimento democrático que todo mundo tem acesso na favela, onde for, né, a internet, né? Abre espaços infinitos, a possibilidade de utilizar de forma criativa e interessante, claro, tem dúvida disso, né? Avanços significativos no campo da educação, diz que cada vez mais a educação vai para o lado muito mais das imagens do que da escrita, né? Então, pela internet, o acesso que as pessoas podem estar tendo, cursos online, tudo isso é indiscutível. E a questão da imagem, avanços significativos no campo, participação comunitária e global. Agora, tem os problemas. O que pode ter de problema de excesso de tecnologia também, né? Essa outra virtualização, ela vai além do ser humano, porque não é uma coisa humana, tá certo? É uma coisa tecnológica. Então, ela acaba de tanto que a gente... Não é que a gente está criticando a internet, não, isso já passou, esse momento já passou. Nós estamos totalmente dentro já. Não é assim, não existe mais espaço, puxa, sou contra a internet, excesso. Não, ninguém mais está fora, né? Então, é um pós-humano, isso causa transformação na mente, uma hipertrofia de informações. O que nós somos bombardeados de informações todo dia é uma coisa avassaladora, a gente sabe disso, né? Amplia o tempo e espaço, a dimensão, rompe com essa realidade que nós conhecemos, né? Tridimensional, a gente consegue viajar para outras dimensões com jogos eletrônicos, com internet, tudo isso. E o ser humano tem que lidar com essa coisa que ele jamais conhecia antes, essa dimensão tão infinita. O que desaparece na internet? A corporeidade. Quando as pessoas começam a se relacionar num site de relacionamentos, por exemplo, você não está vendo o corpo da pessoa, você não está vendo a pessoa tete a tete, né? Então, a pessoa ela pode se esconder ela cria lá um avatar e ela se esconde, né? Através da internet. Então, além disso, então quer dizer, o corpo desaparece, né? E cada vez mais tem estudos de que para as crianças o recomendado é
que tem que jogar na rua, tem que ir para o sol, tem que fazer esporte, tem que jogar futebol, não tem jeito, é a única maneira para lidar, porque as crianças estão tendo ansiedade, estão tendo pânico, está acontecendo tudo isso por causa desse excesso. Então, como a criança é muito motora ainda, ela não é tão mental, ela tem que ter essa descarga pela via motora, pela via do esporte, que descarrega, tá? Para manter um equilíbrio. Então, por quê? Porque a internet é mais rápida do que o nosso ritmo fisiológico. Quantos jovens não passam a noite na internet? É muito comum, come, né? E ela vai muito mais rápido do que a gente precisa, porque o nosso metabolismo humano em relação com a internet é devagar, quase é tudo muito mais rápido. A gente precisa comer, precisa dormir 8 horas no mínimo, né? Então, também propicia uma perda crescente de estar com o outro presencialmente, todo mundo só se encontra virtualmente, e quando você está presencialmente é outro papo. Aí vem as frustrações dos relacionamentos, vem as dificuldades, o outro te frustra, não era aquilo que você queria. Na internet é muito mais fácil, você cria lá o teu perfil e você fala o que você quiser, quem quiser escuta, quem não quiser deletado, sai da tua parte, né? Quando é pessoal é outra coisa, né? E esse anonimato produzido pela tecnologia. Não há mais verdades e constância, antes as coisas sobreviviam às pessoas. A arquitetura, a história, etc. Não, mas você chega numa cidadezinha lá que você nasceu, não sei aonde, você tá tudo, né? Tem grande chance de já muita coisa ter mudado, né? E pode até cair numa deterioração ética o Trump lá, sei lá, algum louco, vai lá e aperta um botão e acaba com o mundo, ou coisas antiéticas que a pessoa, escondida pelo fato de que ela não aparece, ela consegue não aparecer, pode ter atitudes muito antiéticas. Então, esses são os perigos da próxima década, né? Porque que vai ter muita tecnologia, isso não há dúvida. Por exemplo, esse self-driving, um carro que anda sozinho, gente, daqui a 2 anos, assim, que o Uber tinha motorista, imagina, não vai existir mais. O Uber já está criando carro sem motorista, né? Criando esse sistema, quer dizer. Essas casas que são feitas com, como é que fala? Impressora em 3D. Isso aqui são casas que já existem, foram feitas com impressora. Casa. Eu já tinha ouvido falar de objetos, né? Mas aqui é casa mesmo. Esses robôs, não sei se vocês já viram, deem um Google, põe o Boston Dynamics. Dá medo, porque eles são grandes, eles são idênticos aos seres humanos, eles vão andando na rua, correndo, assim, sabe? Pula grade, vai correndo, daí entra na casa, lava a louça. É tudo com a inteligência artificial, que a pessoa entra, já liga a televisão, já não sei o que, e o robô vai e faz tudo. Isso parece uma pessoa, aquilo que a gente via nos Jetsons, assim, né? E esse Elon Musk que inventou o carro que é a gás, né? Elétrico, bateria. É elétrico, né? Mas que põe para carregar lá elétrico. Vocês veem como eu sou antiga, né? Então, ele mesmo está sendo um crítico. Ele chama Elon Musk, esse cara da África do Sul, e ele está falando o seguinte: aí, vocês vão ouvir muito falar disso também, aí, que é Artificial Intelligence, que é a nossa IA, Inteligência Artificial. Ele vai rapidamente nos fazer parecer macacos, assim, né? A gente vai ser tão macaco frente à tecnologia, tão ignorante, que a tecnologia vai tratar a gente como seres inferiores. Tá legal. Ele tinha falado que ele precisava sair. E esse aqui não é um drone, é um carro mesmo, que nem nos Jetsons. Isso também já existe. Não é drone, tá? Só não está em circuito comercial,
A gente não sabe, não está sendo visto. Mas todos esses são projetos que já vingaram. Tá? Vocês viram quando começou o patinete, como foi rápido? Rápido, eu vou toda semana para São Paulo, você não vê lá uma avenida dessas mais centrais que não tem a gente com patinete, um monte de gente, né, e tal. Então é isso, gente. Eu tinha colocado para a gente fazer esse bate-papo, mas acontece que uma coisa vai grudando na outra, e esse momento, como é um momento especial dessa tríplice conjunção, não dava para não explicar os três grupos, tá? O Saturno com o Plutão, depois o Plutão e o Júpiter e o Saturno. Então, nós podemos esperar o seguinte, que nesse ano de 2020, como se fosse o fundo aí desse poço, nessa situação de mudanças, tá? Mas necessárias. Então, se você vê pessoas se antagonizando pela direita ou pela esquerda, isso é uma expressão arquetípica desse momento. Então você tem uma compreensão e você também sabe que é um momento. E você consegue compreender e transcender, e você vai falar, por que eu vou entrar nessa energia? Porque se não for assim, nessa polarização, ia estar manifestando de outra maneira. Porque é uma coisa muito forte, que já se repetiu na história e nunca deixou de se manifestar. A prova que nós temos é essa. Então, se não for assim, é briga pessoal, é outra coisa e tal. Então, quando você tem a consciência, que nem quando você tem a consciência das tuas neuras, dos teus defeitos, é a única maneira que você consegue controlar e refrear, porque você conhece, é o famoso autoconhecimento. Eu não vou cair nisso porque eu sei que isso não é bom para mim, etc, etc, etc. Então eu acho que eu falei no começo desse relógio cósmico, o quanto a astrologia mostra pra gente esses períodos da história, inclusive que é um período também, que não, né? E como a gente pode lidar e se situar nessas horas? Como? Através da conscientização. Né, se conscientizando e domando essas energias, porque quando você não doma, você é levado pelas energias, tá? E são energias bem destrutivas, como a gente viu, né? Então, assim, tem uma frase no budismo que fala assim, aceitar a derrota e oferecer a vitória. A gente aqui nessa sociedade, a gente quer um antagonismo disso. É uma sociedade individualista, narcisista, que a gente quer ganhar. Não, eu quero aceitar a vitória e oferecer a derrota, ao contrário. Quer dizer, é um momento, eu acho que para a gente convocar esse tipo de transcendência. Sabe? O momento está chamando muito para essas coisas. Não é um momento light, acho que ninguém pode dizer que está sentindo que esse momento da história é light. Então é isso. Obrigada, então, gente.